Então tá aí, ó. Como isso aí deve vir só no nosso último volume, para a gente não deixar essa matéria adormecer, claro que a gente pode revisar rapidamente, né, depois, quando chegar o volume que tem isso aí. Vamos matar um monte de exercício, dos mais fáceis aos mais elaborados, mas para fixar essa aula, fundamental tu perder um tempinho e fazer esses 4 exercícios que nós exemplificamos. Fala, amor. Isso aí, só deve vir, né? O 2 ali. Ah não, cuidado com ali. É só 2 metros. Aí não aparece o pi, né? Se mudar pra cima. Tá, assim, ali já era 2 metros na verdade, né? Então eu já jogo direto na fórmula. Então eu não preciso passar para centímetros. Se fosse 2 centímetros, eu escreveria 2 vezes 10 na menos 2 metros. Certo? Então de centímetro para metro, multiplica por 10 na menos 2. Isso aí. Quando aproximou certos de um pedaço de ferro, é uma manifestação da natureza e elétrica. O certo seria elétrico. Um filme todo é bonito de uma fonte elétrica, as deflexões em uma agulha imantada. A agulha imantada é uma múscula. Certo? Isso é ótimo. Que legal, o colega ali já estava, depois da aula, fresquinho ainda, já matando algumas questões. Show! Pessoal, eu não conseguiria te deixar fazer o exercício agora, né? Porque eu acharia que eu estou me beneficiando, né? Dando uma de vadio, não consigo, tá? Então me perdoa. Na hora que a gente for para o estudo orientado, ali de repente já faz. No estudo orientado eu já resolvo contigo se for o caso. Mas para que eu não me sinta vadio, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar. Mas assim, ó, o que eu vou te contar agora é relativamente tranquilo. Quanto tempo nós temos? Então, é light. Só um comentáriozinho bom. Só um comentário bom. Tu acredita, cara, que aquele imã em forma de ferradura, aquele dos desenhos animados que atrai tudo, ele existe? Claro que ele não atrai tudo, certo? Lembra Papo Alegre, essas coisas, né? Atrai o próprio bichinho, pega lá o imã, o bichinho vem, né? Na verdade é até realista. Se eu tivesse um imã muito poderoso, como a maioria dos materiais é paramagnéticos, eu poderia atrair a maioria dos materiais. Se aqui é o polo norte, não vou, e aqui é o polo sul, as linhas de campo vão do norte para o sul. E se elas são paralelas e praticamente o mesmo espaçamento, como é que eu denominaria esse campo magnético? Obrigado. Campo magnético uniforme. Por que uniforme? Porque ele tem o mesmo valor em qualquer um dos seus pontos. Cuidado, essas linhas de campo magnético não estão representadas honestamente, porque deveriam ter outras linhas, né? Primeiro, essas linhas deveriam se conectar ao polo norte pelo interior do ímã, né? Concorda comigo? Então tu vê, essas linhas deveriam continuar por aqui, ó. Certo? Eu não vou representar elas todas, eu estou preocupado só com o campo magnético ali. Na aula que vem, semana que vem, depois a gente corrigir os exercícios e dar uma revisada, eu vou te mostrar o que acontece quando eu pego uma partícula carregada e arremesso dentro do campo magnético. Nós vamos ver na aula que vem que se a partícula for arremessada paralelamente ao campo magnético, ela passa reto, como se o campo magnético não estivesse ali. Se a partícula é arremessada desse jeito, a partícula faria uma curva assim dentro do campo magnético, ó. Ficaria se deslocando em movimento circular uniforme, MCU. Tu viu o que eu te disse? Se eu arremessar uma partícula paralelamente às linhas de campo magnético, a partícula carregada continua em MRU, mostrando que nesse caso não há interação entre a partícula e o campo. Se a partícula carregada entra perpendicular ao campo magnético, ela vai descrever um movimento circular, fica presa no campo magnético descrevendo o MCU. E o que acontece então se eu jogar uma partícula obliquamente ao campo magnético? Se eu jogar a partícula assim, ó, obliquamente ao campo magnético, tu aceita que esse vetor velocidade tem uma componente horizontal e tem uma componente vertical? O que eu te falei sobre a componente horizontal? O que acontece com a partícula que está se movimentando paralela ao campo? MRU.
obliquamente é equivalente às duas situações anteriores ao mesmo tempo? Pelo Vx a partícula continua e pelo Vy ela gira. Por isso que o movimento da partícula fica helicoidal. Partícula carregada imersa em campo magnético oblíqua, ó. Movimento helicoidal, mas é só na aula que vem. Valeu, galerinha!